A paz do Senhor, povo de Deus, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa acompanhar os próximos vídeos que eu estarei colocando aqui. Amém? Vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu quero falar sobre o remédio para o pecado. Nós, cristãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós passamos por processos de libertação, de cura, de transformação, até nós ser libertos de uma vez por todas de vícios, de coisas que nós fazíamos quando nós éramos velhas criaturas. Quando nós passamos a conhecer a verdade e através da verdade nós somos libertos. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade nós não conhecemos em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Essa verdade nós encontramos em Cristo Jesus. E aqui eu quero trazer essa mensagem, o remédio para o pecado, porque tem muitas pessoas, cristãos, quando comete algum pecado, algum deslize, tem na sua mente: pequei contra o Senhor está bravo comigo, o Senhor está revoltado comigo. Quero te dizer, Deus ele não tem esse tipo de pensamento, mas é claro que todas as vezes quando nós pecamos contra o Senhor ele espera uma atitude da nossa parte. E com essa atitude, o arrependimento, o abandono do pecado, aí no lugar de nós nos arrepender, no lugar de nós confessar o nosso pecado para Deus, o diabo ele coloca na nossa mente: você não vai ser perdoado, Deus ele não vai te perdoar por causa desse pecado. Aí você não se arrepende, não confessa o seu pecado para Deus. Então eu quero te dizer a solução para o nosso pecado, e graças a Deus por isso. Jesus ele morreu numa cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna. E aqui eu quero expressar algumas coisas para que você possa entender melhor. Graças a Deus, porque há uma solução para o nosso pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha só que maravilha. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quero dizer, o sangue de Jesus me purifica e te purifica de todo pecado. Mas já que Deus ele me perdoa todas as vezes quando eu cometo algum pecado, então eu vou permanecer no pecado, vou permanecer no erro. Ei, toma cuidado com esse tipo de pensamento, porque se nós somos libertados de uma vez por todas, nós não precisamos mais viver na prática do pecado. Nós não precisamos mais viver nas trevas. Quero te dizer, antes éramos velhas criaturas, agora somos novas criaturas. É claro, vai ter um momento ou outro que nós vamos cometer algum erro, vamos falhar, mas isso não é desculpa para nós permanecer no nosso erro, para permanecer no nosso pecado. Continuando, Deus já providenciou o meio de sermos salvos do pecado. Foi Deus mesmo quem tomou a iniciativa de solução do problema do pecado. Olha só, Deus mesmo teve a iniciativa para resolver esse problema, que foi enviar teu único Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo através de Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu sendo justo pelos injustos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ele foi para salvar-nos do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Somos purificados pelo seu sangue. 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha só, tudo isso é solução para o nosso pecado. E qual é a nossa parte? Também Deus teve a iniciativa. Agora também vem a nossa parte. E qual é a nossa parte? Arrepender, confessar e abandonar o nosso pecado. Arrepender. Este é o primeiro passo para a recuperação e para vencer o pecado e dar uma meia volta. Olha só, o arrependimento
é uma maneira de nós vencer o pecado, porque quando eu me arrependo de verdade, eu estou abandonando aquela prática que eu fazia. Então, arrependimento faz com que eu não volto a praticar aquilo que eu praticava. Por exemplo, se eu sou uma pessoa alcoólatra, se eu me arrependi do alcoolismo, então não devo voltar para o alcoolismo. Se eu sou uma pessoa que fumo, se eu me arrependi disso, então não devo voltar a fumar. Isso tudo é exemplo de arrependimento. Confessar. É preciso, além de arrepender, de confessar os pecados. Admitir o seu pecado é confessá-lo com a própria boca. Cada pecado deve ser chamado pelo nome. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Olha só que maravilha, meus irmãos. Deus, ele sabe quando nós cometemos um pecado, mas Deus, ele quer que nós confessamos com a nossa boca. Ele quer que nós falamos qual o pecado que nós cometemos. Então não tenha vergonha de falar para Deus qual foi o pecado que você cometeu. Deus, ele está de braços abertos ali para te perdoar. Ele quer transformar a sua vida. Então é necessário que nós devemos confessar o nosso pecado, que nós devemos nos arrepender verdadeiramente, produzir frutos dignos de arrependimento. Então esse é o remédio para o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não deixe que o inimigo fique aí te acusando, falando que não tem solução, que você não será perdoado, que não tem mais perdão, que não tem mais jeito. Isso tudo é mentira do diabo. Mas lembre-se de uma coisa, se conheceremos a verdade de fato, somos libertados. E através da verdade já somos libertos. Então não permaneça no erro, não permaneça no pecado só porque Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de ira e fogo consumidor. Lembre-se, o pecado já foi vencido. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Então não volte para o lugar da onde que Deus tirou. Não volta para as trevas. Permaneça andando na luz. Que esta mensagem possa te edificar e que Deus tenha falado ao seu coração. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.